Uma boa noite a todos. Estamos ao vivo neste horário. Novo horário para o programa Algo a Mais, 15 para 7 da noite. E a partir de hoje você encontra todo o nosso conteúdo ao vivo neste horário. E hoje, na segunda-feira, nós teremos o programa Algo a Mais e o Conecta News logo após. Então, pessoal, para quem quiser ficar por dentro de todas as questões que estão acontecendo na nossa região, fiquem conosco nesta noite. E durante a semana iniciamos sempre a nossa live com o programa Algo a Mais e seguimos com toda a programação. Temos o Hora Bolas nas terças, temos o Mulheres nas quartas e sempre com o Conecta News também, The Night na quinta-feira. Então, pessoal, hoje o nosso programa para essa nossa primeira noite vai ser Como está a sua saúde emocional. Estou recebendo a Vera Furlani, psicóloga, que vai falar para nós um pouquinho sobre a questão da psicossomática. Vamos entender um pouquinho sobre o nosso emocional. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E agora, eu gostaria de, antes de iniciar o nosso programa, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, agora 15 para 7 da noite. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, como sempre, estou muito feliz em vestir Beneduzzi. A Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. A Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Kiron, Centro Cultural, com cursos de línguas, ensino superior, além de reforço escolar. RP Mercados, sempre com horário especial para poder te atender no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, de segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20 horas. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aqui da Conecta Mais, e na esquina próxima aos bombeiros também você encontra uma esquina linda, com decorações, com móveis, tudo esperando para o teu ambiente ficar especial. Então passa na Objetivo. E pessoal, agora, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, eu vou dar as boas-vindas, minha boa noite, eu sempre falo meu bom dia, minha boa noite a Vera Furlani. Seja muito bem-vinda, Vera. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada por vocês que estão aqui nos assistindo nesta noite especial, porque todo dia é especial, então a noite também é especial. Fico muito grata à Conecta e a você, Laura, pelo convite. E estou à disposição no que eu puder auxiliar e trazer conhecimento, ampliação de consciência, de percepção e de saúde, né? Porque esse é o nosso objetivo aqui, falar sobre saúde em todos os sentidos, né? Não só a saúde física, mas a saúde emocional, psíquica, mental e, consequentemente, falamos também de saúde espiritual, porque está tudo conectado. Que maravilha. E Vera, só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do teu currículo para as pessoas em casa. Meu Deus, vamos resumir então? Claro. Bom, eu de formação de base, eu cursei uma parte do curso de bacharel em História, e isso me gerou muita curiosidade de conhecer mais o ser humano. Consequentemente, fui para Psicologia, fiz a conclusão em Mato Grosso do Sul, e depois lá também concluí a primeira pós em consultoria empresarial e clínica pela antiga ELO, que é a Escola Latino-Americana de Ontopsicologia, então uma formação, digamos, não só brasileira, né? É uma formação universalista. E depois disso me gerou a curiosidade, então, de formação em psicossomática, que não havia no Brasil. Então, quando surgiu na Unicinos, eu disse, vou fazer, e aí eu fiz a formação em psicossomática, sou especialista hoje aqui na região, acredito que aqui na nossa região de Caxias a Passo Fundo eu seja a única, e até porque o curso se extinguiu, né? Hoje ele já é adaptado nas cadeiras de universidades, então as pessoas já saem com esta visão, que é maravilhoso, né? E a gente tem também uma recente formação em terapia sexual como terapeuta de casal e de relacionamentos. Então, resumidamente, 24 anos de experiência em consultório clínico, empresas, e estamos ainda trabalhando e continuaremos trabalhando cada vez mais, porque
se faz necessário por nosso objetivo, a nossa escolha de vida, pelo que nos move, pelo aquilo que nos motiva. E, enfim, né, é uma Com profissão certeza. que eu escolhi com o coração, como a gente diz. Maravilha, Então, Vera. estou muito feliz de estar aqui contribuindo também através da Conecta, né, com essa nova visão, vamos dizer assim, com esta nova percepção, que nós estamos mudando o tempo todo e estamos sempre aprendendo, né? Então, estar aqui também é uma experiência, é também uma completude, vamos dizer assim, né, de agradecimento. É só agradecimento, porque isso também faz parte do que a gente já fez, do que a gente vem fazendo e do que a gente ainda imagina em fazer, né? Constrói, pelo menos nos nossos sonhos, né? Com certeza, muito bem colocado. E Vera, dentro então de todo esse teu conhecimento, com certeza nós teremos muito a aprender nessa noite. E até para muitas pessoas, quando tocar sobre vários assuntos, a gente vai falar sobre várias questões emocionais e como sim elas impactam na nossa vida. Então é bacana porque num assunto como esse, por vezes nessa conversa informal, pode estar chegando a pessoas que estejam precisando de algum auxílio, de algum... Porque hoje a gente sabe que a pandemia ela veio, ela afetou muitas pessoas, então a gente tem a questão da pandemia, mas nós temos outras questões. Tem pessoas que têm alguns probleminhas em relação às amizades, relacionamento, ao trabalho, à família. Então nós vemos que várias coisinhas podem estar ou somatizando ou mesmo quando a gente se coloca numa situação de que o meu problema sempre é o maior, né? Então, Exato. quanto maior a gente faz esse problema ser, isso até eu vou querer saber de ti se mais pode nos afetar. Quanto mais a gente pensa, pior é para nós mesmos, né? Então, como a gente pode entender um pouquinho sobre a nossa saúde mental, Vera? Como a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Uau, vamos lá então. Bom, nós temos, para te responder essa questão, a gente precisa entender que nós temos essa tendência a trazer para o nosso eu tudo, né? E a gente tem um movimento ao lado do movimento de que o ser humano precisa olhar para o outro, cuidar do outro, né? E esta visão mais comunitária, nós temos por um outro viés também movimentos mais egoístas, como a gente fala, né? Então, tudo que parte de mim, tudo é mais importante. E aí vem essa questão. Quando eu olho para o outro, que tipo de amor eu estou tendo na vida? Quando eu olho para mim, né? Para o meu eu, que tipo de amor eu estou tendo? Então, começamos a falar sobre amor, né? O quanto de amor eu tenho a mim e me cuido, e não me coloco apenas em evidência como um movimento egoísta. E quando eu olho para mim, num sentido de me cuidar, de me querer bem e de me preservar para que eu possa ter mais tempo de experiência aqui neste mundo, nesta existência, se assim a gente puder chamar. E quando eu olho para o comunitário, para o conjunto, que acredito que este seja um objetivo pelo qual a gente está aqui, eu e você hoje, é um amor de comunidade, de prestar algo a alguém, dar algo a mais a alguém que está ali do outro lado da telinha e que talvez vá fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa. Então, quando a gente pensa em origem das doenças, que foi subliminarmente que você me perguntou, né? A gente tem uma visão mais ampla, que a doença ela não vem de uma causa só. Ela pode ser uma mistura de vários fatores. Por exemplo, nós temos as doenças, como você muito bem colocaste, na questão de relacionamentos. Então, as relações influenciam muito na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental, consequentemente, porque está tudo junto.
né? Quando eu afeto a minha saúde emocional, automaticamente estou fazendo movimentos químicos no meu corpo. O meu cérebro está liberando substâncias químicas que, por consequência, podem adoecer um ou mais órgãos ou partes do meu corpo, né? Seja a nível de ossos, tendões, músculos, órgãos, vísceras, né? E por aí afora, né? Então, a gente tem as doenças de origem relacionamentos, de relações, origem biológica, genética, de ambientes, de família biológica ou afetiva. Então, a gente tem algumas abordagens dentro da psicossomática que colocam em evidência a família sendo a origem das doenças, né? Então, as famílias afetivas ou biológicas. E nós temos também aí a questão de muitas situações do ambiente, como eu coloquei, e que a gente pode, por exemplo, como você muito bem colocaste também, na questão, às vezes, até do trabalho, do excesso, da sobrecarga. Então, são N fatores que estão em voga ali para a gente adoecer, né? Física, mental ou emocionalmente. Mas partindo-se do princípio de que tudo começa no virtual, né? Tudo começa na imaginação, no nosso mental, nas ideias ou nos pensamentos, e depois se torna matéria, como nós, por exemplo, estamos pensando em ter um bebê, por exemplo, né? A gente não... Muitas vezes pode acontecer de, poxa, engravidamos sem planejar, mas normalmente se passa na tela da mente uma ideia. Ai, seria bom ser mamãe, ou seria bom ser papai, como seria? Ah, imagina um filho, e de repente, do nada, entre aspas, estamos grávidos, né? Mas tudo começou com uma ideia, né? Com um pensamento, com um sentimento, que se tornou matéria. E assim também é o adoecimento, numa visão psicossomaticista, né? Pois é, então eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a questão psicossomática. O que é realmente, como é que a gente pode compreender para que a gente possa também acender o alerta na nossa vida e dizer, poxa, será que eu estou somatizando? Será que eu estou... Enfim, como podemos entender a psicossomática? Bom, de um modo geral, todos nós já entendemos, né? Nós temos aquela leitura muito popular que a gente diz assim, é de origem emocional. Então, a gente já entende, puxa, ficou triste, teve a perda de alguém, ou alguém que tinha uma ligação, uma conexão muito afetuosa, teve uma situação no trabalho desagradável. Então, a primeira coisa que a gente coloca para a pessoa que chega para nós com um sintoma de adoecimento, seja físico ou mesmo emocional, é qual foi a emoção que te prendeu, que te fisgou. Quando eu falo em emoção para ti, o que é que você lembra ou ao que você associa? Então, vamos pegar um exemplo, a critério de estudo aqui, de uma pessoa depressiva, por exemplo, né? A gente tem uma ideia de que pode ser uma tristeza muito profunda, mas pode ser uma frustração, pode ser uma decepção, pode ser um desapontamento, pode ser até uma situação em que ela criou uma expectativa muito grande e com isso se exigiu demais, então uma autocobrança muito elevada. Então a gente não pode, dentro da psicossomática, fechar diagnóstico, como a gente diz, isso está ligado a isso, está com dor de cabeça, então é isso. Não é, muitas vezes é uma outra coisa. Por isso que a gente diz que cada caso é um caso, dentro da psicossomática, o olhar ele é muito mais aberto, é muito mais amplo. E a gente tem que observar a história de vida da pessoa. E alguns comportamentos que podem ser repetitivos ou que foram de uma sensação emocional muito intensa, pode levar ao adoecimento. Então, o primeiro passo é olhar. O que na minha vida prevalece que a minha memória aciona, né? Quando eu lembro da infância, da adolescência e da fase adulta, qual é a emoção que está mais presente aí? Então, a gente já tem uma leve leitura do que poderia ser a causa do adoecimento.
que pode ser inclusive a emoção ruim, o adoecimento. Não necessariamente passou para o orgânico já. Pode ser só, por exemplo, uma crise de ansiedade que é também física, né? Porque ela altera todo o funcionamento. Então eu tenho crises de ansiedade, mas aonde começou? Como é que foi? Muitas vezes a gente não tem esse referencial, porque pode ter começado lá na fase dos 6 meses de vida ainda. E a pessoa não lembra, e aí? E quando faz essa colocação, na realidade, isso pode vir à tona, essa ansiedade pode vir à tona por um motivo, ela continuar por outro motivo, a gente instala ela, é isso que talvez acontece, por exemplo, instalar aquele sentimento na pessoa e fazer com que ele floresça cada vez que ela passa por algo que possa lembrar a primeira vez, ou enfim, é mais ou menos isso, Vera? Exatamente. E aí, em cima desta tua colocação, a gente tem a questão da persuasão. Muitas pessoas utilizam-se desta informação, deste conhecimento, para ativar de forma consciente no outro aquele determinado sentimento, aquela determinada emoção, para que ela, por exemplo, compre, ou para que ela adoeça, ou para que ela... Então, a gente tem... Como nós vamos usar? Então, a gente sempre diz que nós temos 3 escolhas, 3 situações. Nós temos a intenção. Com que intenção eu uso isso, esse conhecimento? Quais são as minhas atitudes em relação a isso? E que escolha eu tenho? Então, para não adoecer, né? Para que as pessoas fiquem, digamos assim, alertas e atentas ao que escolhas eu estou fazendo. São minhas? É do ambiente? É dos relacionamentos? É do meio que eu convivo? Ou é da situação emocional pela qual eu estou sendo movida? Por terceiros, às vezes, né? Porque os filhos fazem chantagem com a gente também, né? Ai, mãe, ai, como tu fica linda assim. Daí de lá um pouquinho vem aquela pergunta. Ai, eu queria tanto tal coisa. Um exemplo bem simples, básico, para quem tem filhos em casa, sabe, né? Ai, pai, ai, não sei o que, eu tô com saudade. De lá um pouquinho vem a pergunta e vem o pedido, né? Então, só um exemplo bem comum, né, que a gente vive, mas isso a gente pode pensar em largas escalas, né? Em termos sociais, o quanto isso é usado de forma intencional. E, por exemplo, o medo instalado em excesso na mente de uma pessoa pode causar danos, muitas vezes, irreversíveis, né? No sentido até do adoecimento físico, orgânico. E que, se nós não nos damos conta disso, somos movidos por isso e, muitas vezes, acabamos até vindo a óbito. Por exemplo, né, uma síndrome de pânico pode levar ao óbito, né? Com certeza. Então, toda vez que a gente percebe algo que não está de acordo, algo em excesso, por exemplo, é como medo. Medo, a gente sabe que pode ser algo bom, sabendo que o medo, ele nos barra diante do perigo, por exemplo, né? Então, quando nós compreendemos essa questão do medo por esse lado, é uma coisa. Agora, quando ele se torna algo que começa a barrar a nossa vida e a gente não consegue continuar ela por vários medos e situações, porque ou isso quando era menor, ou porque passou por alguma questão na adolescência, ou enfim, quando instaurado, o quanto antes é importante procurar ajuda. Em linhas gerais, sim. Mas se nós quisermos ser um pouco mais profundos, que esse é o nosso objetivo aqui, algo a mais, é nós lembrarmos que o medo, ele faz parte do ego do ser humano. Ele não faz parte da nossa essência. O medo foi inserido na mente humana como uma forma de manipulação e controle. Então, existem várias literaturas, não vem ao caso aqui. Quem tiver curiosidade, procura, pesquisa, né? Ou procura até a Vera pelas redes, escreve. Isso, até está aberta, minhas mídias estão todas aí abertas. Mas é importante a gente lembrar que essa colocação que a Laura fez, ela é importante sim. Mas a gente tem uma questão importante, que nós temos consciência de preservação da vida. E é isso que nos torna
realmente vivos aqui neste mundo. E por isso estamos aqui, porque temos consciência da nossa escolha, mesmo que não tenhamos consciência desta ou lembrança desta escolha, né? Mas o que existe é a preservação da vida. Então, lógico que se eu estou em cima de um prédio de 10 andares e eu olhar para baixo e eu tiver consciência de que existe o risco de perder a minha existência, eu não vou saltar dali porque não é inteligente, é a minha escolha. Minhas atitudes não serão ao encontro do resultado que eu quero, que no caso é permanecer viva, né? Então, existe a preservação da vida, mas eu não preciso ter medo de chegar e olhar. E é este o ponto que a gente quer chegar. Eu posso olhar tudo, mas eu tenho a opção de escolher o que sentir. E como vivenciar essa experiência. Certo. E eu tenho a escolha de me lançar ou não. E se eu escolho me lançar, é porque eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de viver, tenho medo de ser feliz. Então, muitas vezes, isso também explica outras questões, né, que a gente nem abordou, que, por exemplo, é o medo de morrer, né, medo da morte ou suicídio, né, e por aí vai. Que a gente não tem que ter medo das coisas, porque é natural a gente morrer. A gente nasceu, a gente vai partir deste corpo físico, né, se assim a gente pode falar. Né? Não estamos aqui tentando questionar crenças de ninguém. Né? Só estamos colocando estudos científicos, né? Dentro da ciência, dentro da física quântica, dentro da psicologia, que utiliza-se da informática e da ciência informacional, né? como base para partir as suas hipóteses, suas teorias, né? E de forma prática. Né? Nós temos tantos humanos que passaram pelo planeta que deixaram lições incríveis, né? E que a gente não tem que ter medo realmente de viver, de viver e de viver os processos da vida. Mas a gente precisa ter, sim, escolhas e atitudes para se preparar para isso. Porque é diferente quando você me diz assim, Vera, tu tem uma entrevista agora. E tu me diz assim, Vera, vamos agendar uma entrevista para tal dia? Então eu me preparo, eu tenho tempo para me organizar, enfim. E escolher qual é a atitude que eu vou ter, como que eu vou me vestir, como é que eu vou me portar. Então, estou dando um exemplo, né? Porque tem muita gente que tem medo de falar em público, por exemplo. Claro. Né? E de se expor, e do que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer. Que isso também é uma das causas do adoecimento, se preocupar demais com os outros, né? Olha então... só. Muito bem colocado, Vera. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial, mas o nosso papo vai continuar, porque está super importante, super legal. Então, fica conosco, que o programa Algo a Mais volta a seguir. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduze, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Telebeneduze. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduze, vestindo felicidade. Vini, estamos chegando no programa número 45, quem diria, né? 45 me lembra um cara que sabe decidir uma partida em 45 minutos. E quem seria essa pessoa? Jean Dias joga na Ser Caxias. E estará contando a sua história aqui nesse sofá. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Na próxima quarta-feira, no programa Mulheres, estaremos recebendo ao vivo a advogada Karina Franco, com o tema Barriga Solidária. Não percam! Estamos de volta nessa noite com o programa Algo a Mais e agora nós vamos continuar com o nosso papo falando sobre como está a sua saúde mental e a gente está entendendo aqui a partir de toda a explicação da Vera Furlani essa questão, essa ligação com a nossa saúde mental, a nossa saúde física, como isso tem a ver e com certeza a gente vai desenvolver mais esse assunto para podermos compreender um pouquinho mais. E Vera, dentro da psicossomática, quando a gente pensa nos principais pontos que são importantes para que a gente possa ter em mente em relação às doenças mentais, assim, ao que pode nos afetar mentalmente? Bom, tudo pode nos afetar, né? Desde uma questão financeira até uma doença, uma pandemia, uma situação com os filhos, uma situação de perda de alguém que a gente ama. Então, são vários fatores que podem determinar o adoecimento, né? Dentro dos fatores, como eu falei no início, dos fatores físicos, biológicos, genéticos, ambientais, relacionais e familiares, etc., né? Em relação a tudo. Quando a gente fala ambiental, a gente está falando trabalho, a gente está falando geografia, a gente está falando de tudo, onde moramos, como vivemos, né? O que comemos. Então, tudo está relacionado. Agora, quando a gente pensa numa pessoa assim, eu não sei se eu tenho uma doença psicossomática ou não, né? É interessante a gente olhar que existem algumas pessoas que defendem alguns profissionais, né? Tudo é psicossomático. E a gente fecha o olhar, né, para muitas coisas. Nem tudo é psicossomático. É psicossomático quando a gente for entender a palavra psico, alma. Somático, corpo. Soma é corpo. O corpo está sofrendo uma variação de funcionamento debilitado. Então, eu posso sentir uma emoção, por exemplo, negativa e estar somatizando no meu corpo uma sensação, uma emoção e, consequentemente, causar um mau funcionamento do meu corpo, por exemplo, em algum órgão. Se a gente fala comumente de estresse, né? Uhum. Eu fiquei ansiosa para vir fazer entrevista com a Laura. Então, o meu corpo liberou adrenalina, suprarrenal liberou cortisol e, consequentemente, meu sangue ficou mais ácido, consequentemente, meu coração dispara. Um exemplo bem clássico de uma crisezinha de ansiedade que até a gente estava comentando aí no intervalo, né? Com isso, se eu fico mantendo esse comportamento durante a entrevista e vou para casa e fico ansiosa, como é que vai ser? O que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai adoecer, vai causar um estresse,
em alguma parte do meu corpo e, consequentemente, eu vou ficar cansada, tensa, ansiosa, fadigada. Se eu levo esse comportamento adiante por mais dias em relação a outras coisas na minha vida, eu posso desenvolver uma alergia, eu posso desenvolver uma falta de ar, eu posso desenvolver uma queda de cabelo, porque o meu corpo está ácido. Ele acidificou. Então, sempre que a gente acidifica o nosso corpo através das emoções, químicas que o nosso corpo libera, né, através das experiências que a gente vive, eu posso acidificar o meu corpo com as escolhas de alimentos que eu tenho, e com isso eu começo a gerar uma doença física, orgânica. Então a gente começa a juntar, a somatizar a questão de pensamentos, emoções, Sentimentos, juntamente com uma alimentação, hábitos, com hábitos que... escolhas, atitudes e intenção, que às vezes a intenção é até boa. Poxa, eu vou comer de tudo e eu vou ter uma saúde maravilhosa. Meu pensamento é positivo, minha expectativa é ótima, minha intenção é maravilhosa. Eu posso comer de tudo, mas tudo me faz bem, tudo convém. E aí a gente cai numa questão bem importante e até polêmica. Tem gente que come de tudo e tem uma saúde maravilhosa. E aí? E tem gente que come, às vezes, alguma coisinha e adoece. Né? Já tem um mau funcionamento estomacal ou intestinal. Então, por isso que a gente coloca que cada caso é um caso. Nem tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E aí a gente entra naquele é um ditado popular, né? Mas o que me convém? O que é bom para Vera? E aí vem a questão muito importante. O quanto eu me conheço para saber aquilo que é bom para mim? E quando que tu falas tudo isso, a gente começa a fazer uma análise, né? Eu aqui fazendo uma análise das minhas emoções, né? Dos meus hábitos, e a gente começa a ver, meu Deus, como tem tudo a ver. Quando diz, poxa, né? A gente ou tem uma ansiedade, ou tem isso, aquilo. E sabe que eu digo que é a mais pura realidade a questão do adoecimento do corpo em relação aos nossos sentimentos. Eu digo, para mim é batata. Em algumas situações, ansiosa, já coceirinha na mão, coceirinha tipo com algumas alergiazinhas, coisa natural. E eu vejo que às vezes o pessoal vem um pouco nervoso em relação a... E teve uma menina que era numa segunda-feira. E ela disse, eu tive diarreia o final de semana inteiro por causa dessa entrevista, sabe? E como vemos em várias situações que o nosso corpo realmente é um estresse, que é aquela sobrecarga que não é algo natural. Porque, Vera, pensando... a gente nos preocuparmos, né? A questão de nos preocuparmos com o nosso trabalho é uma coisa. Agora, vivermos estressados por causa dele já não é essa preocupação normal. Como tu vê essa questão? Exato. Tudo depende de quanto tempo eu vou me manter em estresse. Porque um pouquinho de adrenalina, e aí a gente pensa naquela questão assim, tá, mas a ansiedade é boa até que ponto? Sim. Ela é boa, ela é maravilhosa, é isso que faz a gente levantar da cama todos os dias. É o nível de adrenalina, né, na corrente sanguínea que faz a gente acordar, a gente olhar para a vida, a gente criar expectativas, a gente sonhar, a gente planejar a nossa vida, criar metas, objetivos, tudo isso é maravilhoso. Porém, quando eu coloco na frente disso a preocupação, preocupar, uma ação que antecipa o lugar de algo, eu estou me sabotando. Eu estou me adoecendo. E, como a gente diz, acabamos novamente naquele ponto. O quanto eu me amo para fazer isto comigo. Porque se eu tenho consciência que eu funciono assim, e eu não faço nada diferente para mudar isso, é uma escolha que não vai me levar a um objetivo muito saudável, mas é uma escolha também. E a gente não pode negar o direito de escolha do outro. A liberdade de escolha do outro não me cabe.
Agora, se o outro quer mudar, aí sim, e me pede ajuda, aí sim, aí eu posso auxiliar, mas não posso fazer por ele. Então, tomar consciência é o primeiro passo de tomar consciência de que eu preciso me conhecer, que eu preciso saber como eu funciono. Eu sei que se eu comer um X inteiro no sábado à noite, eu vou ter insônia, por exemplo, né? Eu sei que se eu comer meio, eu fico bem. Então, não é a questão do que eu vou comer, é o quanto a gente suporta, o quanto o nosso corpo, por nos conhecermos, o quanto isso é possível. Eu posso caminhar 3 quilômetros, 6 quilômetros, 14, 16, 24, quanto meu corpo suporta e fica bem, sem dor, sem desconforto. Esse é o ponto. Eu posso planejar no meu negócio, faturar, por exemplo, 1 milhão em um ano. Mas o quanto eu vou ter que trabalhar para isso em horas? E se eu estou sozinha, ou se eu tenho uma equipe, ou enfim, estou dando só um exemplo aqui. Então, escolhas, elas precisam ser vistas como algo bom, agregador, positivo na nossa vida, e não algo que venha fazer com que a gente sofra, com que a gente se debilite. Então, esse é um ponto assim que eu gosto sempre de deixar claro. O quanto as escolhas são importantes para que a gente possa se olhar, se conhecer, escolher se olhar, escolher se conhecer, escolher se amar, escolher se querer bem, escolher o que fazer com esta preocupação, inclusive. Tá, mas eu estou preocupada, eu estou ansiosa, eu estou... o que eu vou fazer, então? Tá certo. E Vera, quando a gente ouve toda essa questão de pensar, ver o que faz bem para cada um, porque é como tu bem colocaste em relação aos hábitos, que da mesma forma são com as emoções. Nós vemos o quanto é importante, então, medir, ver até que ponto isso me faz bem, que é do tipo, então hoje eu tô indo trabalhar e eu tô numa ansiedade pelo fato de que eu sei que eu tenho muitas coisas para resolver. Perfeito. Mas a gente sabe que no final do dia a gente só vai fazendo check e fiz tudo e tá tudo certo. Então é ter esse controle. Eu sei que eu vou chegar em casa e por algum motivo vai ter alguma discussão lá, ou por algo que aconteceu com o filho, ou algo que aconteceu com o pai, ou por... A gente resolveu sentar e conversar nesta noite sobre. E a gente sabe que vai chegar esse momento, então por isso a gente acaba tendo aquela, né, aquele... Talvez é fora do controle. Então, o importante dentro de tudo isso, Vera, é a gente nos conhecermos e saber até que ponto eu posso me dar o direito de sentir essa ansiedade, ou de dizer, não, ela é importante para que eu me preocupe, que eu preciso falar sobre isso, preciso falar sobre aquilo, tal ponto. Tudo precisa ser abordado nessa noite, a gente vai conversar. Porém, até que ponto que isso faz bem para mim ou não. Mas a gente sabe que a gente não tem como fugir das situações também, né, Vera? O importante é saber estar dentro delas e da melhor forma como agir. Como é que tu vê isso, Vera? Poxa, passou um filme você falando isso. Porque do que nós controlamos realmente? Às vezes essa necessidade de ter o controle sobre tudo e sobre todos é que faz com que a gente adoeça. E faz com que a gente aumente a ansiedade, a necessidade de achar que a gente precisa estar no controle de tudo. E se a gente não estiver no controle? E se a gente não conversar? E se a gente não resolver? Como eu vou viver? Porque vamos falar cá entre nós, né? Nem tudo a gente resolve. Nem tudo está ao nosso alcance. Às vezes as escolhas dependem de outras pessoas. As decisões não estão muitas vezes nas nossas mãos. Então, como viver com uma questão que está fora do controle? Porque exemplos que tu trouxeste são exemplos que dependem de mim. Eu posso resolver, escolher não mais me sentir ansiosa porque eu tenho isto para fazer no meu trabalho e eu sei que sempre foi assim, que chega no final do dia eu já fiz, está tudo certo. Mas então, por que eu escolho ficar sofrendo com isso se eu sei que vai dar tudo certo no final? Poxa vida, então que amor eu tenho por mim?
Se eu sei que eu tenho que chegar em casa e resolver uma situação com a minha família, eu vou fazer o melhor que eu puder. E se não sair como eu espero, tudo bem também. Porque nem tudo tem que sair como eu espero que saia. Porque se depender de mim, eu preciso pegar esse copo. Então, depende de mim fazer este movimento. Eu não preciso de outra pessoa, né, para fazer isso. Mas se eu precisar que você me alcance o teu copo, eu posso ir lá e buscar. Mas essa é a questão. Se eu estou num relacionamento com alguém, eu tenho que estar ciente que eu não vou interferir na volição tua, na tua vontade, no teu desejo, no que tu vais me dizer. E de repente o que tu vais me dizer é algo que não vai me agradar. E tá tudo bem, as pessoas não têm que agradar a gente o tempo todo, não tem que ser legal com a gente o tempo todo. Porque de repente tu tá num dia que tu não estás bem, né? E às vezes os problemas começam ali. Porque a gente espera que o outro seja, faça, diga, ou sinta como nós esperamos que o outro faça, sinta, veja, haja. E aí começa um problema sério, porque o outro é o outro. E eu sou eu. Então, achar que a gente precisa estar no controle de tudo é um dos grandes lances para a gente não adoecer, né? Olha, uma super dica. Muito bem, porque Vera. de fato não controlamos tudo, né, Laura? A gente não controla nem os batimentos do nosso coração, a gente vai querer controlar o que o outro vai escolher. Mas eu quero, ele precisa, é bom para ele, mas é bom para ele, para quem? Para ti? Mas se para ele não vê assim, né? Claro, mas essa questão é realmente, ela é super confusa se a gente for começar a falar sobre diversas situações, porque pai e mãe sempre sabem o que é melhor para os filhos, em teoria, né? E os filhos, eles têm o livre-arbítrio de escolher se sim, se não, se vão fazer faculdade, se não vão. E aí a gente tem toda uma situação. Então, claro que a questão de levar isso a um nível de estar doente por causa dessa preocupação, pelo fato de no emprego talvez não ter ido de acordo como tu tinha imaginado, mas que tá tudo bem, porque a gente sabe que tem situações que às vezes no relacionamento também as pessoas passam por algumas situações, eu digo, as pessoas como eu passo, como qualquer pessoa pode passar, e só que a questão é também a gente saber controlar. E aí, que no próximo bloco nós vamos falar, eu vou questionar sobre, e a pessoa se deu por conta, e como ela lida com isso? Se torna vítima ou se torna alguém que está pronto para mudar e fazer algo pela sua vida? Então, pessoal, fica conosco que no próximo bloco nós continuamos com esse papo que tá para lá de especial. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Vini, estamos chegando no programa número 45, quem diria, né? 45 me lembra um cara que sabe decidir uma partida em 45 minutos. E quem seria essa pessoa? Jean Dias, joga na Ser Caxias. E estará contando a sua história aqui nesse sofá.
seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Estamos de volta com o programa Algo a Mais nesta noite. Estamos falando sobre como está a sua saúde mental, chamando atenção para vários pontos que são importantes a gente parar e pensar. É uma conversa informal e gostosa. Estou aqui com a psicóloga Vera Furlani e justamente falando sobre questões do dia a dia, como elas acontecem, como nós reagimos a elas e digo, porque a questão da saúde mental, ela não tá ligada a só um campo da tua vida, ou é só no teu trabalho, ou é só no teu relacionamento, na família, nos teus negócios, enfim. A gente vê que são todas as questões que elas vão circundando e elas vão fazendo com que a gente vá montando o nosso perfil de alguma forma. E quando a gente monta esse perfil, que por vezes ele vem a nos trazer muita ansiedade, e ali vai somatizando, e quando tu vê, tu tá com algumas questões de doenças, tanto mentais quanto as físicas, né? Então, Vera, dentro de todo esse contexto que já foi conversado, e poxa, bem pontuado, agora é algo que a gente precisa conversar, precisa estar expondo também, que é: ok, então eu entendi que eu ajo de tal forma, em tal momento, eu sei que o meu domingo à noite é terrível, porque segunda-feira eu chego no trabalho, eu sei que tem muita coisa para fazer, então eu já não durmo bem do domingo para segunda, porque todo mundo diz, sextou é maravilhoso, e o domingo é tenebroso para muita gente, então a gente precisa ter essa questão dessas vivências. E, Vera, quando nós nos damos por conta disso, nós escolhemos se a gente segue para um lado de, não, então peraí, o que eu posso modificar? Ou eu posso seguir no lado de dizer, para mim acontece sempre assim. Para mim sempre eu tenho sempre tal doença por causa de tal coisa. Eu me torno uma vítima dessa situação. Então, como a gente pode ver sobre ajudar as pessoas em casa a perceberem e poderem dar um passo à frente e não simplesmente, às vezes, estar por trás de toda essa situação que precisa ser resolvida. Uau, maravilhoso. Vamos lá. Conscientizar-se. Quando eu chego neste ponto que você colocou, de me dar conta de que todo domingo é assim, eu não estou amando a segunda-feira, né? Até tem um podcast meu, DNA Ama, né? Falando sobre que bacana. Amo segundas-feiras. Quando eu coloco na minha pauta que eu preciso mudar esta perspectiva ou essa expectativa do meu dia, porque isso está me fazendo mal, eu já estou tomando uma consciência diferenciada. Então, se eu percebi que tem este fator, ou essa situação, ou aquela relação que está me incomodando, me irritando, me tirando do eixo, eu tenho que lembrar que sou eu que estou dando a permissão para que isso aconteça.
que ninguém tem o poder de desestruturar ninguém. É porque eu estou dando poder para essa pessoa. Eu estou concedendo a ela uma importância, um pedestal que ela não tem. Né? É como que a gente colocou no intervalinho, né? A gente acaba colocando uma perspectiva muito negativa sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas experiências. E olhando como se as nossas experiências, as nossas escolhas, as nossas expectativas fossem sempre as piores, pensando em se colocar na posição de vítima. Né? E quando eu me dou conta disso, é o primeiro passo para a mudança. Então aí eu começo a observar que as minhas crenças, a gente fala muito de crenças, não são tão positivas em relação à vida, porque é como se a gente estivesse sempre esperando o algoz chegar, né? A gente estivesse sempre esperando o perigo chegar, porque algo terrível pode acontecer. E aquela crença de não merecimento. Então, eu não mereço isto, eu não mereço aquilo. Nossa, ai, alguém te traz um presente, ai, não precisava. É uma posição de vítima. Poxa, a vida está te dando um presente, a vida está te agraciando com, por exemplo, aqui uma entrevista, estou muito agradecida. Ai, que porque a vida te propôs isso porque você merece. E não é porque a vida quer ser malvada contigo. Ai, porque vai ser terrível, aquela experiência vai ser ruim. Então, a gente cria uma expectativa muito negativa das coisas, das pessoas, das circunstâncias, das experiências. E sofre com isso. Então, eu diria assim que um dos primeiros passos para não se colocar na posição de vítima é você observar e anotar o que você acredita sobre tudo que vem à sua mente. O que você acredita sobre os teus relacionamentos, sobre o seu trabalho, sobre a sua chefia, sobre as suas colegas, seus colegas de trabalho. O que você acredita, como você vê, qual é a tua visão de mundo sobre você? Porque a gente tem a tendência de se relacionar com o mundo como um espelho. Então, se eu me vejo como uma ameaça, tudo vai ser uma ameaça. Não é o mundo lá fora que é uma ameaça, é o mundo aqui dentro. E eu fico colocando coisas para não olhar. Por exemplo, eu fico no telefone, eu fico num grupo de bate-papo, eu vou assistir um filme, eu vou ver uma novela, eu vou conversar com a vizinha. Tudo para não me olhar, tudo para não me ver, tudo para não me conhecer. Porque aqui tem muita coisa que não dá para mexer. Porque dá medo. Pois é, e quando tu falas nessas questões, e eu, como sempre, falo, eu revivo as experiências ouvindo os convidados falarem, né? E quantas vezes uma atitude nossa, de forma diferenciada, que é, por exemplo, poxa, meu domingo já não é tão legal, por exemplo. Eu tô dizendo, o meu não, eu sou muito feliz no domingo, eu não tenho esses problemas. Mas eu digo assim, que muitas vezes a gente liga o sextou com o domingo à noite, né? Com a música do Fantástico, o pessoal fala, né? E aí tem essa situação. Às vezes, trocar esse hábito de que se a música do Fantástico não te faz bem, vai fazer algo diferente. Talvez deixe a tua janta do sábado à noite para o domingo de noite, que aí tu já troca aquela vivência. Não, no domingo eu vou sair para jantar, vou fazer algo diferente, talvez eu vou dar outra cara para ele. E aí eu te digo em outras situações que pode ser, eu digo até vivências minhas em relação... Cara, pegar o celular e ficar ali nas redes, isso me traz uma... Eu digo, então levanta e vai fazer alguma coisa. Se ficar aí passeando nas redes te enche de tédio, então levanta e vai fazer alguma coisa. E aí eu digo que são situações que, como são simples do dia a dia, dizer que assim, talvez o meu dia não foi aquilo, também não fiz nada, também, né? Mas por que tu não fizeste nada? Então é bacana a gente parar e pensar nisso, né? Exatamente. Por exemplo, no domingo, né? O que você está esperando da segunda, da terça, da quarta, da quinta, se você não tem planejamento nenhum para a sua vida? Que expectativa positiva a gente vai ter? Né? Mais uma semana. Isso é uma posição de vítima. Poxa,
são mais dias de oportunidades para você viver, respirar, se cuidar, se amar, ser feliz, ver teu filho, ver tua filha, ver as pessoas que você se relaciona, auxiliar alguém que precisa mais do que você. É uma oportunidade que a vida está te dando. Porque é uma forma, né, Vera, de não entrar em algo que pode te deixar pior. Porque a simples questão de tu ter essa ansiedade de saber que a tua segunda-feira pode ser o dia que tu mais corre, talvez, porque a gente sabe que existem alguns trabalhos que a segunda, terça, quarta vai amenizando, tem gente que na sexta-feira quase não trabalha, né? Então isso tem em alguns trabalhos existe essa logística, essa questão de ser talvez mais conturbada e tudo mais, mas esse simples fato de nós nos compreendermos a situação, fazermos algo um pouco diferente, mas termos também a compreensão de que na quarta já vai começar a aliviar, na quinta, e não é simplesmente o nosso posicionamento perante a essa questão. Exato. Então assim, é como aquela pessoa que não dorme, né? Isso, porque daqui a um pouco a pessoa, ela tá somatizando, ela tá problematizando tudo que ela vê da segunda-feira, e ela vai precisar começar a procurar talvez um auxílio que seja algo que não seja mais tão natural, que é só do pensar e rever, e sim, daqui um pouco uma medicação, daqui um pouco outras coisas, porque justamente não conseguiu ajustar no início. Então, como é importante a gente estar falando aqui pra e fazendo evitar, algumas, né? Para evitar, para que tu não precise disso, né, Vera? Que é uma das questões mais interessantes da gente evitar o sofrimento e, consequentemente, o prejuízo maior, que seria... Não que eu não seja a favor da medicação. Claro. Ela é extremamente bem-vinda quando a gente necessita, sim, né? E tudo certo. Porque ela pode ser temporária, ela não precisa ser para sempre. Claro. Né? Então é muito importante. Mas quando a gente consegue chegar antecipadamente e evitar isso, ótimo. A gente está falando de saúde preventiva. Então, se eu me dei conta que a minha segunda-feira é carregada de tarefas, por que eu não distribuo melhor, então? Durante a semana. Eu posso fazer isso? Não, eu não posso. Isso depende de outra pessoa. Mas eu posso conversar, eu posso ir lá e organizar diferente a minha agenda? Posso. Não pode, Vera. Tem que ser assim. Bom, então eu vou ter que criar uma perspectiva positiva de tudo isso. É como se eu tivesse que fazer uma grande viagem, mas eu vou me divertir nesse caminho. É como, por exemplo, insones, né? Pessoas que não dormem à noite. Tu tens duas escolhas. Ou você vai fazer uma avaliação e ver por que você não está dormindo, quanto de energia você tem disponível que você não está usando para ficar acordado. Porque a gente acabou criando um estigma, né, uma marca que insônia é um problema. Insônia não é um problema. Se você acorda bem no dia seguinte, se você tem uma boa produção, se você tem uma vida equilibrada nos outros sentidos, tem uma boa alimentação, tem atividade física, por que dormir pouco é um problema? Significa que você tem muita energia. Agora, se a gente chega no domingo à noite com energia baixa, alguma coisa está errada. Eu não descansei, eu não me diverti, eu não fiquei feliz para poder realmente ir no meu trabalho. Quer dizer, meu trabalho, será que eu gosto realmente? Será que eu amo o que eu faço? Será que isso me motiva para acordar de manhã, me maquiar, me arrumar, ou enfim, tomar o meu banho e ir para o meu trabalho? Será que eu fiz uma escolha feliz? Quantas pessoas não gostam da segunda-feira e você vai ver, não é o problema de estresse, é o problema que não gosta do trabalho. Então, será que a tua identidade está sendo bem usada ali? Se você está usando bem as tuas características para ser feliz no teu trabalho, ou é só algo porque eu preciso? Tá, mas então se tu precisas, por que tu não amas? Né? Porque o amor é uma escolha, não é um sentimento. Eu escolho amar o que eu quiser amar. Não é um sentimento, ele se torna um sentimento com o passar do tempo. Então, quando eu escolho que eu preciso me posicionar de uma maneira mais independente em relação à minha vida, de uma maneira mais independente em relação aos meus sentimentos, de uma maneira que eu tenho a possibilidade de escolher o que sentir diante de determinadas situações. Eu posso sentir raiva? Posso. Eu posso sentir amor? Posso. Eu posso sentir medo? Posso. Eu posso sentir o que eu quiser. Eu posso sentir autoconfiança, eu posso sentir insegurança, mas eu tenho consciência de que eu posso escolher me colocar como vítima ou como alguém autônoma, independente.
livre. E essa liberdade que dá medo. Porque quando a gente se dá conta que a gente tem a liberdade de escolher, poxa, mas daí as coisas não são mais tão programadinhas como eram antes. E aí? E se a vida sair do programa? E se o algo a mais sair do programa? E funcionar de um jeito diferente? Como isso vai ser? Então a gente foi estruturado assim desde pequenininho, né? Mamãe diz como a gente tem que fazer as coisas, papai diz sim ou não e como tem que fazer, autoriza, não autoriza, e a gente cresce com esse hábito de achar que a gente precisa de alguém ainda para nos autorizar a viver, a ser feliz, a fazer as nossas escolhas, se vamos ter um filho ou não vamos ter um filho, será que vamos agradar, não vamos agradar, será que essa cor combina, não combina, e daí? E se não combinar, tem que ser bom para ti. Se eu tô me achando linda, a cor que... Eu sempre coloco muito essa questão que as estilistas são muito felizes, porque elas defendem o que elas gostam. E é isso, tu defende o que tu gosta, o que você gosta, o que você ama, né? O que você considera ser algo bom para ti, né? Eu não gosto de azul, um exemplo, né? Adoro todas as cores, mas... Poxa, por que tu não gosta disso? Te questiona. Por que eu estou sofrendo com isso? Por que isso me incomoda? Investiga mais. Será que te incomoda ou é só uma crença que você tem, que nem foi você mesmo que colocou em ti? Você comprou por tabela de alguém. Fulaninho não gosta de rosa, então não vou gostar de rosa. O fulaninho não gosta de preto, então, preto lembra o quê? Preto, nossa. E aí cria um estigma, cria uma marca, uma crença em cima do preto, que o preto... É só coisa da crença. Claro. Todas as cores existem, todos os seres humanos existem e todos são amados. Agora eu pergunto, você se ama? Você se cuida? Você sabe o que é melhor para você? E o que é melhor para ti? Você faz? Ou você delega para alguém fazer? Ou você espera que alguém venha e te diga, não, tu tens que fazer isso, 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 e te dê uma lista. E de preferência bem organizada. Vera, eu te digo que seria muito mais fácil se a gente pudesse receber uma lista e dizer, faça isso que você será feliz, só que não é assim, né? Não é a mesma realidade minha, não é a tua, e assim vai, então cada um tem que achar a sua forma, né? Achar o caminho é o equilíbrio. Com certeza. E o teu caminho pode ser diferente do meu e tá tudo certo. A questão é a gente não achar que o caminho tem que ser o mesmo para todo mundo. Eu escolhi fazer jejuns, mas é uma escolha minha. Não quer dizer que tu tenhas que fazer, o outro tenha que ser assim. A questão é, eu estou feliz com as minhas escolhas? E se não estou? É ter a consciência, a ciência, né? A consciência de que eu posso mudar isso. E que eu posso mudar a qualquer momento. No momento que eu achar que pode ser diferente... Eu posso ser diferente amanhã de hoje. Eu posso ser diferente de 5 minutos atrás. Eu posso ser uma nova personalidade. É uma pessoa. Eu posso ser um novo ser. Eu posso me manifestar. Quais são as manifestações do ser? Inúmeras, infinitas. E eu posso me moldar e me adaptar de forma infinita. Como eu achar que devo. Dentro da nossa realidade planeta Terra... Eu posso ser loira, ruiva, morena, cabelo comprido, cabelo curto, Só não posso ser mais alta, né, Laura? Ainda. Mas hoje existem muitos recursos, então eu posso ser o que eu quiser. Mas o que eu quiser ser vai ser bom para mim? E aí vem a questão, é o medo do desconhecido. O receio de que, será que eu vou agradar? Será que eu vou gostar? Pois é. Poxa, mas e se eu não experimentar, como eu vou saber? E aí que está a questão do caminho. Você vai construindo o seu caminho com as suas escolhas, com as suas atitudes. E o interessante é a gente observar qual é a intenção que está por trás disso. É uma intenção boa minha ou é uma intenção ruim? E Vera, isso serve para tudo, inclusive quando a gente volta para o nosso papo do domingo à noite, que se realmente a tua segunda-feira ela é tão difícil e tu não vê outra forma de mudar, troca de emprego. A gente sabe que, assim, são formas que... Claro que a gente tem que pensar com tudo com muita cautela. Planejamento. Mas é um planejamento. Isso. Em tanto tempo eu preciso fazer isso. Enfim, cada um vai saber da sua realidade. Então,
existem essa questão de estar num lugar e ser para sempre, a gente sabe que não é bem assim. Eu estou em tal posição e eu espero que seja para sempre. A gente sabe que não é assim. O que é para sempre? Isso mesmo. Então, essas questões de expectativa e realidade, elas mudam completamente. Até mesmo nós falamos no intervalo sobre a expectativa que às vezes a gente imagina que vai ser dessa forma, algo que... E não é. E, às vezes a expectativa, ela te frustra, porque é menos, e às vezes é mais. Então, Vera, de uma forma muito rápida aqui, porque estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão, porque sim, isso também acaba trazendo a frustração, e é do tipo assim, vou trocar de emprego e eu vou para um lugar que eu não vou gostar tanto, também, né? Então, a gente tem essas questões que precisamos pensar, estudar, e que só você vai saber. Mas, se tu não tentar outras coisas também, pode ser que todo mundo continue daquela forma. Exatamente. E isso nos remete justamente a essa questão. Quanto de autonomia eu acredito que tenho para fazer essas mudanças? O quanto de poder de dentro de mim, eu acredito que eu tenho para poder começar, né? Onde eu vou buscar minha energia, onde eu vou buscar meus referenciais, em quem que eu me espelho, o que eu uso como um modelo, quais são os modelos que eu tenho. E se eu olhar para os meus modelos e eu acreditar que eles não são tão bons assim, porque eles são falhos, sim, as pessoas falham, né? As pessoas não... Os ídolos sempre tem alguma questão que nos deixam a desejar. Como os nossos pais também, né? Quem nunca se frustrou com alguma atitude, né? Dos nossos ídolos, dos nossos modelos. Então, a gente ter a certeza que a gente tem a opção de construir os nossos próprios modelos em cima de nós mesmos. Então, se eu fui assim ontem, eu posso ser diferente hoje e em cima da minha própria experiência, da minha própria modelagem, eu vou me melhorando. Ser a sua melhor versão, se é que a gente pode colocar assim, é você se manifestar da melhor forma possível hoje. E saber que está tudo bem, que está tudo certo, foi o teu melhor, deu. Não tem que ficar achando que podia ser diferente o nosso pensamento, o nosso julgamento, nossa condenação, né? Tinha que ter sido assim, tinha que ter sido assado. Não, foi perfeito como foi, está tudo bem. Então, às vezes, a gente precisa aprender a relaxar um pouco, né? Como a gente comentou da questão da autocobrança. É não se cobrar tanto, é levar a vida de uma forma mais leve, mais agradável, menos condenatória, menos julgadora, menos avaliadora. Esperar menos de forma negativa das coisas e talvez não esperar tanto de coisas boas, porque talvez a gente pode estar se frustrando. Então, ter uma expectativa positiva, porém, sem exageros em relação a si mesmo, em relação a tudo o que pode te adoecer. Então, pensar assim, o que pode me agregar saúde? E escolher isso, né? Escolher, então, fazer a mudança que precisa ser feita com planejamento, como a gente diz, com o pé bem no chão, com a realidade, sem sonhar demais para não se frustrar, mas também não olhando só o lado negativo, né? Olhando assim, o que é possível realmente e o que mais é possível. E quando a gente coloca essa frase, e o que mais é possível conversarmos? Perdão, microfone. O que é mais possível conversarmos sobre outras coisas que vão agregar as pessoas? E o que mais é possível? A gente começa a abrir outros horizontes. Então, quando a gente olha para a nossa vida e se pergunta o que mais é possível fazer? Tudo. O que você se propuser fazer, você pode fazer. De diferente, com isso ter mais saúde, mais alegria, ter emoções mais positivas na sua vida, ter relacionamentos mais saudáveis, viver de uma forma mais saudável também financeiramente, socialmente, enfim, de um modo geral, tudo se torna mais leve, mais agradável. Com certeza. Vera, todo o nosso papo desta noite está sendo maravilhoso. Infelizmente, nós precisamos finalizar o nosso programa, porque a seguir teremos o Conecta News para você que está em casa. E eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial por estar aqui comigo nesta noite e levar tanta informação de qualidade para as pessoas. Estou muito agradecida a você, Laura.
a toda a equipe da Conecta e você que está em casa. Muito obrigada pela tua audiência, muito obrigada por você existir, por você ter nos ouvido. Espero que tudo que a gente conversou aqui, e tenho certeza que vai mexer um pouquinho aí contigo, que vai fazer com que você comece a olhar a sua vida de uma forma mais saudável. Com certeza. Uma ótima semana. É isso aí, muito obrigada, Vera. E também agradeço a todos que nos acompanharam nessa manhã. Convido para que assistam o programa Conecta News agora com o Thiago e o Beto. Fiquem bem informados. Estou sabendo que final de semana teve ali uma movimentação no nosso centro. Claro que as coisas elas precisam ir acontecendo também, mas deem uma conferida, porque eu sei que as ruas não ficaram tão limpas assim nesse final de semana. Então, eu sei que tem matéria especial. Pessoal, um abraço a todos, convido para que continuem com a programação da Conecta Mais e até amanhã, 6:45 da noite.